Fico todo empolgado, antecipando o que Deus vai fazer em nossas vidas. Nossa igreja, está preparada e sendo mais preparada ainda para aquilo que Deus vai fazer. Porque para Deus fazer, para Deus agir, nós temos que crer. E quando a gente crê, as barreiras que o diabo coloca são derrubadas. E nós temos a força do Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos os dons espirituais. Não há nada que pode impedir a força e o caminhar para frente da igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E por mais que o diabo lance dificuldades, todas elas serão superadas. Não pela nossa força, mas pela ação do Espírito Santo. E hoje, nesta série de mensagens I Love My Church, a gente está procurando aqui falar sobre o amor que Jesus tem pela igreja, para despertar em nós também esse mesmo tipo de amor. Amar a igreja como Cristo amou. Jesus amou de tal maneira que deu a vida pela igreja. Mas nós aprendemos que a igreja não é o templo. Nós aprendemos que a igreja são as pessoas convertidas. Então, que Jesus deu a vida não foi pelo templo de Jerusalém que existia naquela época. Ele deu a vida por todos aqueles que seriam remidos, que seriam salvos, que entregariam a vida para Ele. Então, Ele deu a vida pela igreja, deu a vida por nós. E aí, nós também temos que amar a igreja. Isso significa amar uns aos outros. Isso é uma coisa que às vezes fica meio oculta, mas que agora foi, como se diz, desvendada, foi revelada para nós. Essa palavra revelada, a gente precisa às vezes entender. O que é revelada? Revelada é tirar o véu. O véu cobre, está tudo aí. Então, quando você abre assim, ficou revelado. O que está atrás ficou conhecido. Então, isso foi revelado. Agora, a gente está entendendo melhor o que significa este conhecimento da igreja. A igreja de Cristo Jesus tem um propósito, tem uma missão. Jesus não morreu para uma igreja e para essa igreja só se reunir e ficar cantando. Não, a igreja tem coisas que Jesus mandou fazer. E isso nós chamamos a missão da igreja. A missão. Por que nós existimos? E aí nós temos que, seguindo tudo aquilo que nós já aprendemos, obedecer à ordem de Jesus e anunciar o Evangelho para todas as pessoas. Este vai ser uma grande mudança quando a igreja passar por essa implantação das coisas novas que Deus revelou para nós e que ontem nós, como líderes, tomamos juntos com a liderança essa decisão. A grande mudança vai ser uma ênfase tremenda na evangelização. Gente, é bom a gente, como irmãos, estar reunidos, mas nós precisamos de pensar naqueles que estão perdidos, naqueles que não conhecem o Evangelho. E essa vai ser a grande ênfase que nós estaremos daqui para frente colocando como uma prioridade da nossa igreja. E isso significa o seguinte, não é nada mais, nada menos do que fazer o feijão com arroz, porque foi isso que Jesus mandou fazer. É a ordem que Ele deu, não vamos fazer nenhum espetáculo, nada de novidade. Aliás, nós já estamos atrasados nisso. Então, agora nós precisamos agarrar e ir para frente e fazer aquilo que o Senhor ordenou. Ir todas as nações, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos concluir a série. E hoje nós vamos destacar os pontos principais que eu mencionei nas mensagens anteriores. Mas para hoje, a pregação de hoje tem como base o livro de 2 Coríntios 13, 11. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Ô, versículo poderoso, hein? Às vezes tem certas coisas na Bíblia que se a gente fizer só aquele trecho, a gente já está salvo, vai para o céu e não tem briga, não tem encrenca. Só seguindo aquele versículo. Mas tem tantos versículos que falam tantas coisas, e nós somos tão cabeçudos que não seguimos nenhum à risca. E aí entra toda a série de coisas que não devia estar entre nós. No meio do trigo não devia estar o joio, mas está, lamentavelmente. Ok,
Então, aqui, as recomendações que o apóstolo faz neste versículo. O primeiro é para se aperfeiçoar. Aperfeiçoar é fazer melhor aquilo que já está bom. Que é uma coisa que eu falo muito aqui na igreja. Tá bom? Vamos ficar melhor. Vocês já viram esses atletas? O camarada corre 100 metros em menos de 10 segundos. Aquele jamaicano lá. Parece um foguete aquele homem. E fazer 100 metros em menos de 10 segundos. Mas ele treina para fazer num tempo menor ainda. Isto é procurar se aperfeiçoar. Então o apóstolo está recomendando para a gente se aperfeiçoar. É a busca pela perfeição que vem da parte de Deus para nós. Só com a nossa força a gente não consegue. Mas nós poderemos melhorar muito olhando o padrão ideal, que é Deus, que é perfeito. E isso é produzido em nós através da transformação do nosso ser moral e espiritualmente. Quer dizer, Deus precisa trabalhar em nós de tal maneira, a gente querer isto, que espiritualmente nós nos tornamos mais eficazes, mais compreensíveis da graça de Jesus, mais tolerantes com os fracos na fé, e assim por diante. E na área moral, nossa moral tem que ser moral de gente que teme a Deus. Nós não podemos mais ficar com pecado de adultério, de mentira, de desonestidade. Isto mancha o nome de Jesus. Então nós temos, como crentes em Cristo Jesus, procurar ter uma vida moral de integridade, que traga glória para o nome de Deus. E isso não é responsabilidade só de pastor e líderes, é de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que congrega, cada pessoa que se diz crente. Agora é crente, mas sai aí fora e depois, às vezes, começa a beber que não diferencia nada do não crente. Agora, para a gente seguir a Deus, nós temos que pagar o preço da nossa fé. Agora, tem muitos, eu não estou falando apenas para esse grupo que se reúne aqui, mas de forma geral, tem muitos crentes que é crente só no domingo pela manhã, quando vem para o culto, mas quando sai daqui, a vida moral está totalmente errada. Não tem nada com Deus durante a semana. Vive jogando baralho para lá e para cá, e às vezes até com aposta. Bebe que nem um cachaceiro. Fala palavrão que nem um mundano. E isto, gente, nós poderíamos começar a dizer: Deus, eu quero ser um crente fiel. E chegar para Satanás e falar: as tuas coisas estão proibidas na minha vida. Tomar essa decisão. Aí, isso é se aperfeiçoar. Não é obra carnal, é espiritual. E isto não é glória para nós, é bênção para nós. Porque quando a gente tem moderação no que come, no que bebe, no que fala, a bênção de Deus é mais abundante sobre nossas vidas. A outra coisa que ele fala, para a gente se exortar mutuamente. A exortação, contrariamente do que muitos pensam, não é chamar a atenção. A exortação é um encorajamento mútuo que um faz para o outro. E a gente consegue isso congregando dentro da igreja. Precisamos um da força do outro. Vocês perceberam que hoje, quantas vezes, sem programar, nós já oramos pelo Claudemir e pela Giovana? Eles não estão aqui, estão doentes. Mas a igreja, como corpo de Cristo, se preocupa com eles. Então a gente ora para Deus curar, para Deus restaurar a saúde. Mas se tem alguém passando por outros tipos de problemas, de dificuldades, o que a gente fala quando está junto? A gente só fica com dó? Não. Nós apoiamos, nós encorajamos. Conte comigo, o que eu posso fazer por você? E isso que nós precisamos fazer mutuamente, uns pelos outros. Há momentos que eu preciso de vocês. Há outros momentos que vocês precisam de mim. E assim, nós todos precisamos uns dos outros. O apóstolo fala para a gente ter um só pensamento, um só parecer. A unidade na igreja é de muita importância. Nós precisamos, estar concordando com as coisas. Então, ontem nós fizemos uma reunião, tinham vários líderes aqui,
E nós falamos muitas coisas. No final, todo mundo falava a mesma coisa. É isso que a gente quer. Então, sabe, eu pego muito essa comparação de que tem umas competições aí que os remadores, né, tem que é dos remos dos dois lados lá, um rema aqui e o outro rema ali, para ir naquela direção. Se todos remarem para cá, o barco vai para frente. Mas se um rema para cá e o outro contrário rema para lá, o barco só fica dando volta no lago. E isto, gente, é o que nós precisamos definitivamente assumir como igreja, como parte do corpo de Cristo. Nós aqui vamos todos remar numa mesma direção. Um só pensamento, um só parecer, é para lá que nós vamos, então vamos juntos. Até quem não concorda, entra no barco, não rema para nenhum lado, mas está no barco, vai junto. Chega lá. E isto, gente, é essencial para combater, para acabar com divisões, com partidarismo na igreja. Não, sabe, lá o apóstolo Paulo enfrentava muito esse problema na igreja de Coríntios, né? Porque um chegava e falava, eu sou de Pedro, quer dizer, eu sigo Pedro, o apóstolo Pedro. O outro falava, não, eu já sigo o apóstolo Paulo. E o outro falava, não, eu já sigo o Apolo, que era outro que pregava lá. E os mais crentes lá diziam, eu sigo Jesus. Então, Paulo corrige, fala, não tem que ter aqui de Jesus, de Apolo, de Pedro, não. Nós temos que ser um só, unidos num só espírito, amém? E aqui todos nós, pelo menos aqui não tem, eu sou de Paulo, eu sou de Branco, eu sou de Marquinho, aqui todo mundo é de Jesus, já decidiu. Esse problema a gente não tem, graças a Deus. Viver em paz. É melhor abandonar as coisas que provocam tumultos e conflitos na igreja. Então, gente, tem alguma coisa que não está exatamente como você queria? Sabe, expõe a tua opinião, mas se a tua opinião não prevalecer, esquece e siga. Acompanhe os outros. Vamos viver em paz, na harmonia. Quantas coisas a gente tem que, às vezes, perder para poder ganhar? Quantas vezes é quando a gente cede que a gente consegue alcançar o que é preciso? Numa igreja é uma coletividade, não é uma pessoa só. Deus coloca líderes na igreja, mas nós não somos absolutos. Eu não sou dono do rebanho. O rebanho é de Jesus. Jesus é o nosso pastor. Ele tem muito rebanho, então ele repartiu um pouquinho para cada pastor. Agora, se eu chego aqui e querer ser o manda-chuva, fazer tudo do jeito só que eu quero, eu estou quebrando aquilo que a palavra de Deus ensina. Deus me colocou numa posição de autoridade. Mas se eu usar isso injustamente, eu vou ser um mau pastor. Mas se Deus coloca no meu coração a capacidade de compreender que são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideais diferentes, com posição social diferente, posição financeira diferente, posição cultural diferente, é muita diferença, mas a gente usa todos, cada um com aquilo que tem de bom para somar. E, às vezes, as opiniões não são bem aquelas que eu queria que viessem. Às vezes, não é bem aquilo que eu gostaria de ouvir. Mas quantas vezes eu já ouvi coisas diferentes, fiz da forma diferente e foi a melhor coisa que aconteceu. Se eu tivesse brigado pela minha opinião, eu ia me dar mal. Então, nós temos que procurar viver em paz. Viver em paz uns com os outros. Isso não é muito difícil. Com tanta gente boa nessa igreja, é fácil, né? Tanta gente procurando ser agradável um com o outro. Procura perceber, valoriza mais o que a pessoa tem de bom do que ela tem, eventualmente, de coisa ruim. Procura ver quanta coisa boa cada irmã e cada irmão tem aqui. Até essa criançada linda, futuros doutores, médicos, vereadores, senador, já tem aqui. O senador já está eleito. É só questão de tempo. Mas procura ver, todos têm valor, gente, todos têm grandes coisas. E às vezes tem alguns que estão com o talento até oculto, está na caixa do baú. Vamos tirar, levanta a tampa e deixa a coisa acontecer. De vez em quando eu vou descobrindo aqui na igreja gente quietinha, que parece que o único talento que tem é saber ficar com a boca fechada. De repente a gente descobre que quando elas abrem a boca, elas têm coisa boa para transmitir. Então é questão de confiança e de coragem, não é? Porque pessoa que não fala nada, quando você deixa falar, você não sabe o que vem de lá, não é?
Mas tem que ter coragem. Se são filhos e filhas de Deus, tem coisa boa. Vamos procurar viver em paz. E fazendo isto, qual é o resultado? O Deus de amor e de paz estará com vocês. O que isso quer dizer? Que se não fizer as outras coisas, não é certeza que o Deus de paz estará conosco. Captaram a coisa aí? Quer dizer, se fizer isto tudo aqui, ele estará. Se não fizer, pode não estar. Não diz que não estará, mas também poderá não estar. Agora, a gente quer ou não a presença de Deus? Porque não tem nada mais importante na nossa vida do que a presença de Deus, igreja. Não são as bênçãos de Deus, é a presença de Deus. Tem uma passagem, acho que é no livro de Êxodo, que Moisés está levando o povo se rebela, o povo apronta muito feio lá, e Moisés vai orar. E Moisés começa a falar com Deus, e Deus também estava por aqui com aquele povo, né? Aí Deus chega para ele e fala: Moisés, vamos fazer o seguinte, você está orando, você está me perturbando com essa oração. Vamos resolver isso aqui logo. Manda esse povo para frente, eu mando uma legião de anjos com eles, eles vão derrubar o inimigo e eles vão prosperar. Manda eles para lá. Mas eu não vou junto. O anjo vai, eles vão ter prosperidade, vão ser abençoados, mas Deus fala: mas eu não vou com eles. Aquele povo chorou demais, porque o povo entendeu, não adianta nada disso sem Deus presente. Então, nós precisamos da presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Porque as outras coisas passam, mas junto com Deus nós temos garantia de vida eterna e que nós temos o mais precioso que um ser humano pode possuir. Ok, essa é a mensagem para hoje. Agora vamos fazer a recapitulação. A primeira mensagem que eu preguei foi no mês de janeiro. Ali eu enfatizamos que Cristo amou a sua igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Naquela manhã, nós enfatizamos muito o amor de Jesus pela igreja, que chegou ao extremo de dar a vida por ela. Está em Efésios 5, 25. Falamos que a igreja não é o edifício. O edifício é o templo, é o lugar onde nós nos reunimos. Mas a igreja somos nós. Porque no Velho Testamento, onde estava a arca, era ali que o povo entendia que Deus estava presente. Tinha aquela arca que acompanhava o povo. Então, se a arca não estivesse ali, eles entendiam que Deus não estava lá. Isso é Velho Testamento. Mas quando Jesus veio, a coisa mudou. Então, até então, a presença de Deus era figurada na arca. Mas com a vinda de Jesus e a morte dele na cruz e a descida do Espírito Santo, tudo mudou. Agora é o Espírito Santo de Deus habita em nós. Agora nós somos a arca de Deus. Então, aonde você está, Deus ali está. Aonde você está, ali está Deus. Você é que transporta Deus. Aonde nós estamos? Ali Deus está. De modo que não é o edifício, nós somos igreja. E enfatizei que nós precisamos congregar. Nas últimas semanas, eu andei fazendo uma anotação secreta, coisa minha do pastor. Teve um domingo aqui que eu anotei a ausência de 31 irmãos. 31 na igreja. E são pessoas da igreja, 31. Aí, no domingo seguinte, eu fiz uma verificação de que daqueles 31, 25 estavam presentes no culto seguinte. Mas aí, naquele outro domingo, faltaram outros 19. Hoje eu ainda não fiz a minha contagem. Mas o que está acontecendo é que tem pessoas que falta aqui, falta lá, coisa e tal, e a nossa igreja, se todos vierem no mesmo culto, nenhuma dessas cadeiras fica vazia. Vocês entenderam? Hoje a gente sabe que tem pessoas assim, faltando, porque Claudemir, só ele e a família são 6. Mas estão doentes. A gente pega a Mirilandes com um bebê novo, e o Rafael também, logicamente, não estão aqui. Aí a gente vê também a ausência de
A Giovana só aí são 10 pessoas que estão faltando aqui. E tem outros que eu não estou agora querendo ficar lembrando. Mas se aquelas pessoas estivessem aqui, deixa eu perguntar, quantos não estavam aqui domingo passado? Deixa eu ver aqui, vou fazer a contagem, hein? Domingo passado, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha aí! Olha só, hoje tem quase 20 pessoas aqui que não estavam domingo passado. Se os que estavam domingo passado e que estão ausentes hoje estivessem aqui, nós estaríamos com a igreja cheia. Ok? Perceberam essa coisa simples? Agora, por que isso aí? Porque muitos, não quero generalizar, mas muitos não estão dando a devida prioridade para congregar, para vir no culto no domingo pela manhã, participar. Não está dando a devida prioridade. Está colocando isso como, quando der eu vou. Se for possível, eu vou. Se não tiver ninguém na minha casa, eu vou. Se não tiver, um aniversário, aí eu vou. Não, gente, nós temos que assumir. Culto nosso, domingo de manhã, é prioridade. É o lugar é o dia e o horário que eu vou reunir com a nossa grande família e vamos cultuar e adorar o nosso Deus. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos disso. Mais seriedade com respeito a participar dos nossos cultos. Na mensagem número 2, nós já enfatizamos a unidade na igreja. Unidade não é só estar juntos, né? A unidade é estar unidos, assim, no mesmo pensamento, sem divisão, que eu já mencionei isso anteriormente. Falei também sobre a nossa vocação, a nossa chamada. Para que é que Deus nos chamou? Cada um tem um chamado. Não tem ninguém aqui que não tem algo para fazer para Deus. Tem lugar para tudo. Na obra de Deus, todos poderão ser úteis. E também falamos sobre ter mansidade e humildade e mansidão em nossos relacionamentos. Vocês devem estar percebendo que eu tenho um cuidado grande com o relacionamento entre os irmãos, né? O quanto que eu tenho falado sobre isso. Se nós formos mansos e humildes, os nossos relacionamentos serão melhores. Porque se alguém vem e fala uma coisa que você não gostou, se você não for humilde e manso, você vai responder, sabe aquele negócio, não leva o desaforo para casa? E aí não leva desaforo para casa, mas leva dor, leva problema, leva inimizade, o que adianta? Melhor levar o desaforo. Se é uma coisa que nós precisamos aprender, é engolir sapo. Fala coisa que a gente não escuta, que não gosta, mas o mais difícil é digerir o sapo. Na mensagem 3, nós falamos muito sobre os 2 mandamentos mais importantes. Vocês lembram qual era? Amar a Deus e ao próximo. E então, esses foi que nós enfatizamos, que a nossa vida cristã tem que estar focada numa coisa. Primeiro, nós temos um Deus e não precisamos de outro. Jesus é todo suficiente para nós. Tem um corinho que diz, quem tem Jesus tem tudo. Ele é tudo, ele tem a capacidade de resolver toda e qualquer situação nossa. Quem é o meu próximo? São todas as pessoas que estão ao nosso redor. E qual é o novo mandamento que ele deu? Estão lembrados? Amar como ele amou. Se ele deu a vida, nós também precisamos dar a vida pelo nosso próximo. E dar a vida, eu já esclareci que não é morrer pelo próximo. É que nem amar a esposa. A gente tem que amar a esposa amar o marido e dar a vida um pelo outro. Mas não é morrer. Por quê? Se morre, ele casa de novo. É isso. É viver para. É dar a vida, é viver para aquela pessoa. Porque se fosse negócio de morrer, como dizia minha sogra, fica viúvo quem morre. Só quem morre que fica viúvo. Minha sogra falava isso.
A mensagem número 4, nós mencionamos a diferença entre adoração e incredulidade. Porque quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, 12, aliás, eram 11 só, né? Porque o outro não tinha sido, acho que, substituído ainda. Aí Jesus chegou lá, vivo, perante os 11, e a Bíblia fala, e eles adoraram, mas alguns, o que aconteceu? Duvidaram. E aí, vejam, eram os 11 que tinham andado com Jesus o tempo todo. E alguns duvidaram, e os outros adoraram. Quem adorou, logicamente, assim que viu o Senhor, adoração, o gesto de adoração é cair no chão. Então, eles se curvaram ali diante de Jesus, adoraram. Mas os outros devem ter ficado, epa, o que é isso aí? E aí vem o que é? Qual a diferença que tem entre a gente estar adorando ou duvidando? Quem crê para adorar, vê a glória de Deus. Quem não crê, quem duvida, as bênçãos ficam fechadas para ele. Não é porque não tem bênção para ele, é porque ele não crê. Então nós tomamos uma decisão aqui que é a seguinte: dúvida, vai embora. E eu abro a porta para a adoração, a dúvida vai para a janela. Vai embora, não quero na minha vida, amém? Se você quer ser assim, aplauda o Senhor, porque Ele está conosco, Ele está abençoando nossas vidas. Aí depois nós destacamos a autoridade de Jesus. Jesus falou, foi-me dar toda a autoridade no céu e na terra. Isso quer dizer que não tem limites para aquilo que Jesus vai fazer e pode fazer. Ele não está restrito a nada. Para ele não tem tempo feio, não tem se tem nuvem, neve, está caindo, se tem pessoa doente, enferma, morrendo. Todo o poder é dele, ele faz tudo o que ele quiser. Não precisa pedir permissão, ele tem toda a autoridade. Bom, a gente sabe que o diabo também tem muito poder, mas Jesus tem todo o poder. Mas essa é a diferença. Tem a pessoa que tem poder e tem aquele que tem todo o poder. Quem pode o mais, pode o menos. Jesus pode tudo. Então, seja o que for que esteja acontecendo na nossa vida, nós estamos embaixo da autoridade dele. E depois falamos sobre a missão da igreja. A missão da igreja, gente, é uma coisa que a gente tem que procurar entender, não é muito complicado, não. Está no livro de São Mateus, né? Aí Mateus está dizendo, vão para todas as nações, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas. Essa é a missão da igreja. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós congregamos, é para isso que nós existimos, para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Na mensagem 5, nós falamos sobre a visão da igreja. Aí nós trouxemos a coisa para a igreja local. Qual a visão da nossa igreja? O que é que a nossa igreja está enxergando ali? Visão é uma coisa para frente, não é para trás, para frente. Nossa visão, ser uma grande igreja, não é uma pequena igreja. Nossa visão é ser uma grande igreja. Nós queremos uma igreja grande. Espiritualmente forte. Porque ter uma igreja com muita gente, mas fraca, não resolve muito. Mas se tiver uma grande igreja, que esteja sólida na palavra de Deus, é isso que é a nossa visão. Que alcance vidas. Ou seja, essa visão inclui alcançar outras pessoas. Discipulando os salvos, quer dizer, quem se converte, que vem para Cristo, devem ser discipulados e integrados à comunhão da igreja. Essa é a nossa visão, de um modo bem simples. Qual é a missão da igreja? Levar o Evangelho a todos ao nosso redor, fazendo com que eles se tornem discípulos de Jesus Cristo. Esse é o Mateus 28. E os valores da igreja? O que é que a nossa igreja valoriza? O que é que nós colocamos como algo que a igreja precisa fazer? Que nós fazemos, que temos feito. Então, teve uma listinha que eu pus aqui. Amor a Deus e ao próximo. Adoração ao único Deus. Valorizamos as famílias. Valorizamos a santidade da vida. Valorizamos o relacionamento entre os irmãos. Valorizamos missões. Valorizamos o ensino bíblico. Valorizamos o trabalho que a pessoa faz na igreja, servir a Deus na igreja. E valorizamos nossas crianças. Então, essa aqui, toda pessoa que um dia vier congregar conosco tem que se enquadrar nesses valores.
Se chegar alguém aqui dizendo, não, pastor, ou chegar para você, bom, essa igreja aqui, tudo, eu gosto daqui, quero congregar aqui, mas eu não estou vendo aqui. O que não tem aqui que alguém gosta, hein? Não guarda o sábado. Mas aqui vocês não guardam o sábado. E eu queria congregar aqui, mas aí aquela pessoa tem que ouvir o seguinte, olha, meu irmão, nós não vamos guardar o sábado para você vir aqui. Nós não vamos mudar tudo o que nós temos só para acolher você. Mas você é bem-vindo. Mas enquadrem-se ao que nós estamos fazendo aqui. Vocês entenderam? Esses são nossos valores. Esses nossos valores podem ser aumentados. Pode ter mais coisa aqui pela frente. Provavelmente vai ter. Semana passada, nós perguntamos se os valores são importantes. Esses valores que nós acabamos de falar. E a resposta foi sim, é importante, porque eles determinam o nosso modo de ser e de agir. Por que nós fazemos as coisas do jeito que fazemos? Pelos valores que nós damos. Então, hoje, nós levantamos uma oferta de missões. Missões é importante para nós. Então, quando a gente contribui, no terceiro domingo, geralmente a contribuição é maior. Se as pessoas estão acostumadas a entregar uma oferta de $5, $10, no domingo de missões, elas entregam mais. Porque sempre passa de $500 a oferta. E nos outros domingos, nunca chega a $300, 200. Estão entendendo? Por quê? Porque valoriza missões. Então, os valores determinam aquilo que a gente vai fazer. E falamos sobre o compromisso de amor, que é o envolvimento voluntário que as pessoas têm na igreja, que é voluntário, ou seja, não é obrigatório. Ninguém é obrigado a fazer nada na igreja. Ninguém. Mas quantos que nós temos que fazem tanta coisa aqui na igreja? Não cobram, não ficam exigindo, fazem por amor, com compromisso de amor com a igreja e com Deus. Então, a gente tem pessoas que servem na música, pessoas que servem com criança, outros com jovens, os diáconos que fazem uma porção de coisas. Gente, tudo isso é voluntário, a pessoa quer, a pessoa se oferece, a pessoa gosta de servir a Deus. E isto é o compromisso de amor. E qual a ênfase da mensagem número 7? A mensagem, a ênfase que nós demos hoje foi que cada cristão deve buscar seu aperfeiçoamento, encorajar-se mutuamente com outros irmãos, que nós devemos viver em unidade e paz. E o resultado vai ser a presença de Deus entre nós, trazendo a verdadeira paz. Demos uma recapitulada em tudo aqui. Isto é, I love my church. Isto é o que nós aprendemos. E agora isso é o que nós vamos viver. Quero fazer uma perguntinha aqui meio enjoada. Semana passada eu fiz um desafio. Alguém lembra? É. Alguém falou de Jesus durante a semana para outra pessoa e convidou para vir para a igreja? Um só. Então, são essas coisas que a nossa igreja precisa realmente despertar. Sair, criar coragem, porque se nós não fizermos o que é esperado que a gente faça, pode mudar tudo o que a gente faz, mas não vai mudar resultado nenhum. Ou nós despertamos e abrimos os nossos olhos para aquilo que nós precisamos fazer, ou nós vamos continuar patinando. Para concluir, com a graça de Deus, muitas coisas que foram descritas acima já existem e são praticadas entre nós. Eu louvo a Deus por isso. Nossa igreja é uma igreja viva, é uma igreja abençoada, é uma igreja que serve de modelo e exemplo para muitas outras. É uma igreja elogiada por muitos e criticada por alguns. E a gente sabe receber, tanto o elogio quanto a vaia. Eu já aprendi. Para mim não faz diferença em receber flores ou ovo na cara. Tudo é igual. Não amo menos quem me critica, continua tudo igual. Deus já pôs isso, já tratou isso na minha vida, no meu coração. Mas nossa igreja tem muita coisa boa. Se você um dia ouvir falar mal da nossa igreja,
Veja bem o que está falando. Às vezes é uma coisa que a gente precisa melhorar. Se a carapuça serve, pega e a gente vai melhorar. Se não servir, o que eu falei antes? Esqueça e continue em paz. Amém? Nós não vivemos criticando nenhuma outra igreja, nenhum outro pastor, nenhuma outra denominação. Vocês não veem isso em nossos púlpitos. Vocês não veem em nosso púlpito nenhum de nós criticando quem estava conosco e não está mais. Cada um é livre para congregar onde quiser. Nossa igreja vive no amor de Jesus. Nossa igreja vive na dependência da graça de Deus. Todos aqueles que encontrarem um lugar que acham melhor para servir a Deus, todos têm saído em paz e abençoados. Nunca amaldiçoei uma pessoa que deixou de congregar conosco. Nunca fiquei inimigo de ninguém que deixou de congregar conosco. Deus é testemunha disso. Então, nós todos precisamos seguir isso, gente. Somos um povo livre. Nosso estatuto da nossa igreja diz que se alguém estiver entre nós e por qualquer motivo achar que não é mais ali, deve se desligar, procura o pastor e tal. Quando alguém procura e sai, é uma bênção. O pior é aqueles que desaparecem, você nunca sabe nem para onde foi. Não dá satisfação, desaparece, acho que são arrebatados para o céu, e a gente ficou. Porque não tem explicação. Mas é assim. Então, esse é o espírito da nossa igreja, de não criticar irmãos, não falar, não julgar ninguém. Nós vivemos no amor de nosso Deus. Porém, quando nós buscamos o aperfeiçoamento, isto abre portas para um crescimento ainda maior em todas as áreas, de modo que podemos melhorar e viver de tal forma que nossa vida traga honra e glória ao único e verdadeiro Deus, e um crescimento espiritual e numérico para a nossa igreja. Essa é a conclusão desta série de mensagens. I love my church. E eu amo a minha igreja. I love my church. Deus abençoe vocês. Aleluia! Bendito seja o nosso Deus. Ele